Paz do Senhor Jesus, igreja. Amém. Louvo e glorifico Aleluia. a nosso Deus, nosso Criador, Todo-Poderoso. Estamos aqui para adorá-lo. Agradeço mais um dia, mais uma quarta-feira. O pastor Daniel também nos dá esse espaço, essa oportunidade de ministrar a palavra do Senhor. Eu quero que você abra lá em Hebreus, por favor. Hebreus, capítulo 1. Nós estivemos aqui quarta-feira passada dando uma introdução somente, né? A gente nem tinha entrado em nenhum atributo de Deus, mas falando da importância que é em aprender sobre as qualidades, as virtudes, a personalidade, o caráter de Deus, a natureza de Deus, a essência de Deus, né? E isso é o dever de cada cristão, né? De cada crente, de cada um que um dia aceitou a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Então eu quero ler com você em Hebreus capítulo 1, versículo 3. Alguns se levantaram, o pastor Daniel também, por permissão dele, a igreja pode se colocar de pé, reverência essa palavra. O Filho é o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Pode se aceitar, fica à vontade. Nós vamos falar hoje, igreja, sobre o primeiro atributo de Deus, que é um Deus pessoal, um Deus que quer se relacionar comigo e com você. Que não adianta a gente orar para alguém que a gente não conhece. Não adianta a gente louvar alguém que a gente não conhece. Não adianta a gente glorificar, exaltar, se dobrar, fazer uma série de coisas dentro da igreja, desse ambiente, se a gente passa ano e entra ano e que não há um interesse em conhecer ao Deus bíblico. Porque qualquer pessoa pode chegar em você e querer falar quem é Deus para você, quem é Cristo, quem é o Espírito Santo, mas se sair da Bíblia, é como diz lá no livro de, se não me engano, de Gálatas, é anátema. Se vier um anjo do céu, ou nós mesmos, falar alguma coisa que não está na Bíblia, não tem crédito. Então é importante, a cada dia, você estando no culto ou não, a tua vida é um culto que você presta a Deus. Segunda a segunda, você presta o teu culto a Deus. Você vindo nesse lugar, você estando na tua casa, mas o mais importante é que você mostre interesse, dedicação, disposição em conhecer o Deus bíblico revelado nas Escrituras Sagradas, para que a gente possa aprender as suas virtudes, as suas qualidades, o seu caráter, quem Deus é, o que Deus faz, tudo mostrado e extraído da Bíblia Sagrada. Então aqui, esse texto que eu li para você, falando da pessoa
pessoalidade de Deus, um Deus que é pessoa, e está na Bíblia: o Filho é o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa. Então é bíblico. O fato de lá em João 4, lá no versículo 24 em diante, fala que Deus ele é Espírito, mas não exclui, não é porque Deus é Espírito que a Bíblia não vai mostrar um Deus pessoal, um Deus que está perto, um Deus que está próximo. Virou o ano, hoje é dia 17 de janeiro de 2024, estamos vivendo aí os primeiros dias de um novo ano. Então cabe a cada um de nós entrar neste ano querendo, acima de qualquer coisa, como diz lá em Mateus 6,33, o que? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, as demais coisas, as outras coisas que a gente necessita para viver aqui na terra, e Deus sabe a nossa necessidade, vai ser acrescentado na hora certa, no momento certo, de acordo com a vontade de Deus, no dia certo. Mas que eu e você possamos começar esse novo ano querendo conhecer, e o pouco que a gente já conhece de Deus, quando a gente encontrar algum ser humano, alguma pessoa, fazer conhecido também esse Deus a essa pessoa que você estará conversando. Então a Bíblia fala que o nosso Deus é um Deus pessoal, é um Deus que quer que cada um de nós tenhamos esse ano mais comunhão, mais intimidade, mais relacionamento com a pessoa, estar próximo, estar sendo amigo de Deus. É bem verdade que a Bíblia relata, a partir de Mateus, quando Jesus nasce, ele tem lá a sua infância, foi batizado nas águas, e aí, quando começa o seu ministério, a sua obra, o Espírito Santo começa a usar Cristo para realizar vários milagres, vários sinais, vários prodígios, de aldeia em aldeia, de cidade em cidade, seja no particular, seja no tete a tete, de pessoa a pessoa, ou ajuntando multidões para operar milagre, para cego enxergar, o mudo falar, o leproso ser curado, ser restaurado, o paralítico andar, e a gente, o morto ressuscitar. A gente sabe que por onde Cristo passava, Cristo ele operava diversas maravilhas, diversos milagres. Só que esse não era a prioridade, não era o ponto principal da vida de Cristo. Qual que era a prioridade? Sempre quando Cristo chegava, ou em uma pessoa, a Bíblia fala do Zaqueu, fala da mulher samaritana, fala do cego de Jericó, fala de várias pessoas, como fala também que Jesus se encontrava com multidões. Só que Cristo deixava bem claro a cada pessoa com quem ele se encontrava, que em primeiro lugar, ele que veio do céu, que veio do trono, deixou sua glória, deixou a adoração dos anjos, lá no céu dos céus, ele desceu, fez-se homem, fez-se ali como um de nós, passou tudo que nós passamos, mas sem pecado, sem falha, sem erro. Cristo nunca errou. Ele sempre quis deixar bem claro para cada pessoa com quem ele encontrava, ele queria com que essas pessoas conhecessem a Deus Pai, conhecessem quem Deus era, conhecessem os seus atributos, as suas
virtudes, as suas qualidades. Ele não queria que as pessoas se aproximassem dele, de Cristo, somente para tirar, arrancar algum benefício, algum milagre, alguma bênção, alguma vitória. E é claro que é bíblico, eu entendo isso. Mas Cristo, ele não queria somente impor as mãos, a pessoa ser curada, e a pessoa das costas para Cristo, ela vai embora e nunca mais vai aparecer na frente de Cristo. Vocês lembram dos 10 leprosos? Quantos que voltaram? Apenas um. Foram 10. Os outros 9 foram curados? Foram curados. Só que ele falou: já me bênção, Jesus, eu tenho muito o que fazer. Não é assim nos cultos? É igualzinho, não mudou nada. Tem gente que vem só para resolver um problema, pagar uma conta de luz, uma conta d'água, resolver sair do aluguel para casa própria, receber uma bênção, uma vitória, uma cura. Mas vamos falar a verdade, vamos ser sinceros, não vou generalizar. Tem crentes sinceros e verdadeiros que realmente está servindo a Deus por amor, mas na sua maioria, meus amados, a pessoa, ela vem somente para resolver o interesse, um problema, como os 9 que foram curados e foram embora. Só que teve um, ele foi curado, ele até foi, mas ele parou, caiu em si, teve consciência, ele voltou para Jesus. Por que ele voltou? Digo eu, essa é a minha fé. É como que ele estivesse falando para si mesmo: eu não posso somente me encontrar com Jesus só para receber uma cura física ou receber qualquer benefício da parte deste homem. Eu preciso conhecer esse Cristo que me curou. Assim nós temos que estar em 2024, querendo conhecer os atributos de Deus, querendo conhecer o Deus bíblico, o Deus que se revela, o Deus que é pessoal, o Deus que está bem perto, bem próximo, o Deus que quer andar comigo. Veja, se a você não quiser depois colocar ali, se você quiser abrir, abra lá em Gênesis capítulo 5. Nós estamos falando, amado, da pessoalidade do Deus pessoal, Deus que é bem próximo. Gênesis capítulo 5, versículo 22, só o começo, e depois o versículo 24, versículo 22 e o versículo 24. Andou Enoque com Deus. Versículo 24, minha irmã, por favor. Andou Enoque com Deus. Veja só, fala de um servo de Deus que não queria servir a Deus por interesse, só para resolver alguma coisa, ou só por vir em datas específicas no culto, ou só se vai vir alguém de fora pregar, porque aí sim Deus vai se manifestar de segunda a segunda, como Enoque. Eu e você temos que conhecer a esse Deus pessoal, a pessoalidade de Deus, e o que? Andar com Deus, como Enoque, ele andou. Fala de aproximação, fala de comunhão, fala de intimidade, fala de pacto, fala de aliança, fala de relacionamento íntimo de um filho para com o pai. O pai, ele sempre vai querer andar com seus filhos para ensinar valores, princípio, vai orientar, ele vai querer ser o modelo, o exemplo, o parâmetro para cada filho que quiser
ele quis conhecer a pessoalidade de Deus, de um Deus pessoal, de um Deus que você estando alegre ou estando triste, Deus, ele é pessoal, ele vai estar contigo, ele não vai te desamparar, você não vai ficar sozinho, solitário, órfão, pode ter certeza, mesmo quando eu e você ficarmos ou de joelho dobrado ou não, mas falar, Deus, o Senhor se esqueceu de mim? Não, Deus não vai se esquecer, porque Ele é o quê? Um Deus presente, um Deus pessoal, você pode confiar, você pode estar seguro dele. Gênesis 6:9. São essas as gerações de Noé. Era ele um homem justo, íntegro em suas gerações, e que mais? Noé andava com Deus. Quando você anda com alguém, você vai ter alguma intimidade, ou você pode estar lado a lado, ou até de mão dada, e é isso que Deus quer. Deus, ele não quer que você vá na frente dele e o deixe lá para trás, distante, longe, sem orientação, o bom pastor chamando e a ovelha desgarrada lá na frente, sem ouvir a voz do bom pastor. Parece que essa ovelha ou que essa pessoa quer fazer o que dá na telha, o que dá na cabeça, o que dá ali no coração. A Bíblia fala que o coração é enganoso. Mas veja, Enoque andava com Deus, Noé, ele andava com Deus, fala que ele queria, e Noé foi zombado. Noé, ninguém acreditava nele. Olha aí, todo mundo zombava, ria dele, mas Noé, ele tinha intimidade com Deus pessoal. Abra lá em Tiago capítulo 2, versículo 23. Falar dos atributos de Deus é um culto de ensino, tá? É muito importante a igreja ser ensinada sobre a cada atributo de Deus, esse Deus pessoal, a pessoalidade de Deus, onde Deus tem vontades, onde Deus tem pensamentos, onde Deus tem sentimentos. Mas olha o que diz aí em Tiago capítulo 2, versículo 23, e se cumpriu a escritura que diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado do quê? Amigo de Deus. É isso que eu e você temos que procurar viver em 2024. Andar com Deus, como Enoque andava, como Noé andava. Você imagina o privilégio que é Deus olhar para você lá do trono de sua glória, lá no céu dos céus, onde Ele reina para todo sempre, e Ele olhar e falar: ali vai um amigo meu, ali vai uma amiga minha, olha aqui, esse é da próxima. Lembra como Ele falou lá de Jó? Aí Satanás, está vendo meu servo Jó? Ele dava testemunho de Jó. Você imagine a oportunidade, o privilégio que é ser chamado por Deus, como Abraão foi chamado de amigo de Deus. Abraão, Noé, Enoque, eles quiseram conhecer esse atributo de Deus, a pessoalidade, um Deus pessoal, um Deus que se relaciona, um Deus que conversa, que oração não é um monólogo, onde só você fala.
Quando você dobra o teu joelho, você não está falando só com a parede, você não está falando com o chão, você está com uma conversa com Deus, é um diálogo, é uma conversa. Você vai expondo como é que está a sua vida, e Deus está te ouvindo, só que também eu tenho que saber ouvir a voz de Deus, ser obediente para conhecer o que? O Deus bíblico, o Deus pessoal, o Deus que se relaciona. Veja lá em Gênesis, abra lá, Gênesis 3. Gênesis, capítulo 3, versículo 8 e o versículo 9. Então, ouvindo a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, esconderam-se o homem e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Dois versículos aqui revelando mais uma referência do Deus pessoal, a pessoalidade de Deus. Todo dia, lá no Jardim do Éden, antes do sol se pôr, quem que descia lá no Jardim do Éden? O próprio Deus, para conversar, para se manifestar e se revelar a Adão e a Eva. E a gente sabe que os dois pecaram, e o que traz divisão entre o homem, a mulher e Deus é o pecado, é a iniquidade, é a transgressão, é a desobediência, é o estilo de vida contrário às Escrituras. E é por isso que o ser humano ele vai perdendo o quê? Essa comunicação, esse diálogo, ele não consegue mais ouvir a voz de Deus, e ali, antes do pecado entrar, ouviram a serpente e desobedeceram a voz de Deus, o Deus pessoal, o Deus próximo, o Deus amigo, o Deus que se relacionava com os dois todo dia. Antes da viração do dia, antes do sol se pôr, não havia morte, não havia doença, não havia defeito, não havia pecado. Mas porque os dois pecaram, eles perderam esse relacionamento de filho para com o pai. Os dois perderam a intimidade, a comunhão. Mas sabe o que me chama a atenção aqui? É o versículo 9. Que Deus ele não vai dar nas costas para Adão e nem para Eva. Que Deus ele não vai ficar fazendo jogo duro. Ele vai insistir em se relacionar com os pecadores, que é o que ele faz na humanidade, na sociedade. Olha o 9. Mas chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde você está? Deus começou a procurar. Claro que Deus já sabia onde ele estava. Adão querendo se esconder. Como é que a gente vai se esconder? Do próprio Criador, do próprio Deus. Mas Deus, desde o princípio até o fim da Bíblia, você vai ver que a maior alegria de Deus é o quê? Se manifestar como pessoa, se relacionar, se revelar, para andar como Enoque, como Noé, ser amigo de Abraão, e o
fazer com cada um de nós, andar conosco, ser o nosso amigo, e mesmo que, por algum motivo, por algum deslize, meu ou teu, a gente cometa algum tipo de pecado, a gente vai para o joelho, pede perdão, Deus te perdoa instantaneamente, não é para amanhã ou para depois de amanhã. Deus ele vai te perdoar a todo instante e Ele vai sempre te falar essa pergunta: Denis, aonde você está? Minha irmã, aonde que você está? Deus ele vai à tua procura. Deus ele quer estar perto. Deus ele quer se relacionar. Deus ele quer conversar com você. Deus ele quer ser um Deus pessoal. Você passando luta, problema, provação, adversidade, aflição, pode contar com um Deus pessoal. Você pode dobrar o seu joelho, porque a tua oração não está sendo em vão. Deus está te ouvindo, porque Ele é um Deus pessoal. Abra lá em Êxodo. Depois de Gênesis. Mesmo que por algum motivo eu errei, ou se você errou, peça perdão, Deus, me perdoa. Eu pequei, eu errei, eu falhei. Deus ele não vai te abandonar. Deus ele não vai virar as costas. Ele vai insistir em se relacionar. Quem sabe nós como humanos, eu posso te deixar falando sozinho porque você errou. Nunca mais quero conversa com fulano, beltrano, com ciclano. Mas Deus não. Deus ele vai insistir, perseverar, ele vai atrás de você, como foi atrás de Adão. Onde você está, Adão? Cadê você? Ele sabia onde ele estava, como ele sabe aonde eu estou e por onde eu vou, e com você também. Olha aí, mais uma referência do Deus pessoal, que você pode contar. Veja se Deus, se Ele não conhece o que você está passando. Êxodo 3, versículo 7 ao 9. Êxodo 3, 7. Então, disse o Senhor, disse, um Deus que fala, um Deus que se comunica, um Deus que tem prazer em falar contigo. Êxodo 3, versículo 7. Então disse o Senhor: de fato eu tenho visto. Você pensa que Deus não vê o que você faz? Ele é um Deus pessoal. Quem sabe o teu vizinho não vê. Quem sabe nem a tua mãe, nem teu pai, nem teu filho, nem teu parente vê. Mas tem um Deus pessoal. A pessoalidade de Deus, Ele vê o que você está passando. Quando você coloca a tua cabeça à noite para dormir no teu travesseiro, e você, as lágrimas correm daquela luta, daquele problema, quer dizer, você não sabe como vai ser resolvido. O Deus pessoal, que está bem perto de você e que quer se relacionar com você nesse ano primeiro. Então, disse o Senhor: eu falo, eu tenho voz, eu me comunico, eu quero me relacionar com você. De fato, eu tenho visto. O que ele tem visto? A aflição do
oração. Não pare de orar. Pelo filho que está perdido, com o esposo que não volta para o caminho do Senhor, pela esposa que não quer vir para a igreja, por algum outro propósito. Deus, Ele tem ouvido o quê? O clamor, tem ouvido o seu clamor, e por causa dos seus opressores, olha o final do 7, está um pouco diferente, porque a minha está assim, ó. Eu conheço os seus sofrimentos. Deus pessoal, esse Deus que se relaciona, esse Deus que Ele fala, que Ele tem visto a tua aflição, Ele tem ouvido o teu clamor, a tua oração, e Ele conhece o seu sofrimento. Quem sabe você não encontra um braço estendido para você. Quem sabe você não tem um ombro amigo. Mas olha aqui, olha o outro. Por isso eu desci para atender a tua necessidade, para livrá-los das mãos dos egípcios, para fazer subir daquela terra para uma terra boa, espaçosa, para uma terra que manda leite e mel, um lugar cananeu, Eteu, amorreu, ferezeu, heveu, jebuseu. E agora o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também eu tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Então você pode contar com esse Deus pessoal, a pessoalidade de Deus, esse Deus que quer se relacionar com você, querido. Já vou encerrar aqui o Mateus, já foi já. Abra lá em Mateus 3. Mateus. Mateus capítulo 3, versículo 17. Uma voz dos céus disse: Este é o meu filho amado, em que me comprazo, ou em que me dá prazer, ou que eu fico feliz. Deus pessoal, você imagine Deus olhando dos céus, e você em 2024, com as suas atitudes, com as suas ações, fazendo tudo direito e deixando Deus feliz. Uma voz dos céus disse, esse aqui é Deus falando para Jesus, mas também pode falar para mim e pode falar para você: Este é o meu filho amado, em que me dá prazer, em que eu me comprazo, em que me dá alegria. Olha só, um Deus pessoal, um Deus que quer andar com você, um Deus que quer ser o seu amigo em 2024. Que eu e você, nesse ano, a gente possa dar mais alegria a Deus do que tristeza. Filipenses, abra lá, Filipenses. Filipenses capítulo 2. Filipenses 2, versículo 6. Filipenses 2, 6. Que sendo em forma de Deus, não teve usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou, tomando a forma de servo, fazendo
pintinhos, a galinha para proteger com as duas asas. Ela coloca todos debaixo da asa. Um Deus próximo, um Deus pessoal, um Deus que quer andar com você, um Deus que te protege.